Eu sou Marco Antônio Petit, autor de 11 livros que abordam diferentes aspectos da ufologia. Estou hoje aqui para convidar vocês do Rio Grande do Sul para a série de conferências que eu vou estar fazendo agora em outubro, nos dias 26, 27 e 28. A primeira delas na cidade de Caxias, a segunda em Nova Petrópolis e a terceira em Canela. Nesses eventos eu vou estar abordando a presença alienígena na Lua, inclusive os segredos que envolveram a chegada da Apollo 11. Vamos estar tratando também da data limite e de casos que envolveram militares aqui no Brasil, com os quais eu tive contato direto. Inclusive, vamos estar apresentando também uma farta documentação da própria NASA revelando a presença alienígena por todo o sistema solar. Portanto, vai ser um prazer encontrar a todos nesses eventos. Faça os contatos através dos links que estão sendo oferecidos. Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Bom, gente, esses dias a gente falou, né, sobre o Barack Obama, que ele seria um dos jumpers lá, né, conforme o relato do Andrew Basiago, naquela conferência que ele deu em Córdoba, na Argentina, né, que em 2014, inclusive, quando ele falou isso do Barack Obama, o Barack Obama estava na presidência dos Estados Unidos, né, já no iniciozinho do segundo mandato, se não me engano direito. Mas enfim, né, e agora surgiu uma outra coisa sobre o Barack Obama, que para quem estuda ufologia já e um pouco dos canais ali da Espanha e tal, né, tem o Divulgação Total, Caminhando esse Sendeiro lá com o Bertus, e enfim, né, e aí o pessoal fala bastante lá do QAnon, eles têm informações lá que, segundo eles têm algum tipo de contato ou acesso lá ao pessoal do Pentágono e coisa e tal, né, o pessoal que vaza as informações para lá de dentro, eles dizem segundo las fuentes, né, e muita coisa com o passar do tempo que eles rolam ali, com o passar do tempo procede as informações que eles dão, então os canais conquistaram um certo crédito, né, e o Benjamin Fulford também é um cara que fala bastante aí, que para quem estuda ufologia sabe de quem eu tô falando e tal, e só que às vezes tu não sabe o que realmente eles falam, o que as pessoas falam atribuindo a fala deles e tu não sabe direito. Por exemplo, surgiu um comentário de que o Barack Obama teria sido executado em Guantánamo, né, porque ele teria sido condenado, ou melhor, acusado de crimes contra a humanidade e tal, né, por pertencer à Cabala, teria sido condenado e executado pelo pelotão de fuzilamento americano em Guantánamo. E eu fui atrás de tentar ver se tinha mais alguma coisa disso aí, não encontrei nada, né. O que eu encontrei, talvez seja um pouquinho estranho, é um outro vídeo dizendo onde está Obama, né? Onde é que estava Obama e tal, e parece que o cara tá meio sumido. E alguém perguntou pro Trump aonde estaria o Obama, e o Obama disse, vocês não vão mais encontrar esse cara nunca mais, porque ele tá muito bem escondido pra, enfim, pra fugir do que ele estaria sendo perseguido. Mas isso é o que se fala nos bastidores, tu não vê uma declaração oficial na televisão aberta do Trump falando sobre esse tipo de coisa, do comando oculto, da cabala e coisa e tal, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre tudo isso, pra ser bem sincero, cara, enfim. Faz tempo que ele tinha o QAnon também, que é bastante divulgado nesses canais aí, que seria um grupo de elite também que lutaria contra a cabala. Ou seja, um grupo também de gente bastante forte, de gente com muita grana, com poder e tal, e que lutariam contra a cabala a favor da humanidade. Então até onde isso é verdade, até onde isso pode ser uma invenção do próprio pessoal do comando oculto aí, para que as pessoas não se mobilizem achando que tem alguém lutando por eles, entende? Isso é importante se pensar isso aí tudo, né? Mas enfim, o que eles estão ventilando, esses canais espanhóis aí e tal, é que já era para ter tido eles chamam de um reset, né? Um reseteo, em italiano eles falam muito, em espanhol eles falam muito, que seria um reset econômico, seria tipo um recomeço, derrubando todo esse comando econômico oculto que escraviza a humanidade, né? Que é a dinastia Rothschild e tal, que são donos dos bancos que começaram se fazendo de judeus lá atrás, ou seja, todos os canais aí de internet que falam sobre essa história aí, vários já expuseram e tal, ou seja, tá bastante batido, né? Os Rockefeller, os Rothschilds e por aí afora. Então, cara, o que o pessoal tá falando agora é que, justamente por isso me deixa um pouco em dúvida, é que o exército americano estaria tomando a frente agora e combatendo contra a cabala. Cara,
como é que tu vai duvidar, ou, né, ou dizer que sim ou que não? Só que o que eu me lembro é que, conforme a gente assiste o próprio Blue Book, o próprio projeto Livro Azul, que foi exposto pelo History ali, né, a gente percebe que quando começou o contato, né, seja através de acidentes de naves ou coisa e tal, mas quando a gente teve a certeza que não estávamos só no universo, isso nessa nossa geração, porque a gente sabe que a Terra, a humanidade, ou seja, as civilizações em cima da Terra vieram, foram, cresceram, se extinguiram por várias vezes, né? Então estou falando dessa última aqui, né, do dilúvio para cá, digamos assim. Então, né, a gente sabe de várias coisas aí em relação a os povos antigos, né, que tinham contato e tal com seres extraterrestres. Tanto é que a arqueologia antiga, a história antiga, tudo comprova conhecimentos de tribos, né, antes de nós ter inventado a nossa luneta, ou talvez reinventado dentro dessa nova ótica de que tudo de tecnologia já existiu antes, né, de ter reinventado, então, no caso da luneta, telescópio, coisa e tal, para poder fazer uma observação mais detalhada do universo. Como que as tribos antigas tinham todo esse tipo de conhecimento? Quem ensinou eles? Quem ensinou os maias, os Hopis, os Hunis e por aí afora, né, os Anassazes? E, cara, até os que lutou contra a Inglaterra, lá, o Exército Vermelho, né, os Zulus, ou seja, cara, os aborígenes, todos eles dizem que eles tinham contato com os povos das estrelas, que eles receberam informação dos povos das estrelas, né? Então, o que aconteceu é que conforme a gente foi se civilizando, vamos dizer assim, a gente foi cada vez mais perdendo esse contato. Hoje a gente sabe, estudando profundamente, que isso foi imposto pra gente pelos próprios comandantes, assim, que quando eles perceberam que era difícil de governar a humanidade, eles perceberam que do oculto, eles se escondendo e usando humanos, digamos assim, de ferramenta para fazer o que eles queriam, né? Até porque, gente, quando eles chegaram na Terra e como estabeleceram o domínio, eles eram carne e osso. Em algum momento eles desencarnaram e mandavam no mundo aqui em carne e osso, né? No momento que eles desencarnaram, eles continuaram mandando da 4D, que é a dimensão que a gente vai, nós humanos também, quando a gente desencarna, né? Isso não é novidade. Então eles fizeram todo um controle nessa 4D, então eles comandam o arcontado, como a gente diz, os arcontes, né? Eles comandam toda a 4D e a 3D, que é aqui onde a gente está. Para comandar a 3D, eles precisam das pessoas encarnadas, então toda a linhagem de sangue real, né? Que na verdade o pessoal fala muito aí dos reptilianos e coisa e tal. Então é tudo justamente para permitir essa transmissão de comunicação, né? Essa questão de DNA e de linhagem, é onde eles têm esse elo que liga eles, né? O David Icke explica muito bem isso aí tudo, né, também, de como eles escolheram os reis, né? E aí surgiu os duques, os condes, aqueles títulos todos, era todo pessoal descendente deles lá e era com eles que deveria ficar o poder. Por isso que a própria monarquia antiga sempre diz que o poder otorgado a eles era divino, né? Vinham do parentesco com a divindade. E daí hoje a gente sabe que realmente tem um fundo muito sério em tudo isso aí, muito verdadeiro, né? Então, voltando lá atrás, quando a gente falou do livro azul, né? O livro azul ali expõe que naquele momento ali, através das naves acidentadas ali, era para nós ter a certeza de que a gente não está sozinho no universo, né? Então, aí rola aquela parada lá, o que vão fazer com isso, como é que vão falar? Aí rola o acidente de Roosevelt com aquela declaração de um porta-voz militar lá dizendo, né, o famoso caso Roosevelt, dizendo que os Estados Unidos está em posse de um disco voador com seres alienígenas e coisa e tal. E no outro dia aparece o quê? A famosa foto do Jesse Marcel, né, mostrando o balão meteorológico. Então, vão estudar lá o caso Roosevelt, gente, que vocês vão ver. O Jesse Marcel é o herói da coisa. O herói no sentido de... é o mocinho, não é o bandido. Ele foi obrigado a mentir, entendeu? Mas hoje tem o neto dele, parece, do Jesse Marcel, que dá depoimentos, né? Porque o pai desse guri que hoje está falando sobre o avô, que é o Jesse Marcel, ou seja, o filho do Jesse Marcel, quando o Jesse Marcel foi chamado, que ele era o policial da redondeza lá, né,
Quando ele foi chamado lá por causa dos destroços dessa nave, ele levou para casa. E o filho dele era uma criança pequena, assim, lá, imagino 8, 10 anos, pelo que ele descreve lá, né? E eles viram o material, brincaram com o material, tentaram furar, tentaram pregar, tentaram cortar, tentaram com maçarico, tentaram com tudo. Nada que eles tentavam agredir o material. Tu podia, e ele era leve, ele amassava que nem uma folha, quando tu soltava ele voltava ao formato original e tal. Aí depois, claro, chegaram os homens de preto lá, recolheram todo o material, o guri parece que ficou meio triste, porque era uma lembrança que ele tinha do OVNI, né? E levaram aquele material dele e apareceram com aquela foto do balão meteorológico. Sempre quando eu falo desse balão meteorológico, gente, dessa foto, eu me obrigo a dar um detalhe que vocês vão observar aqui, ó, que é muito interessante, não tem como fugir disso, desse detalhe. O Odoni, que a gente sempre diz, o Carlos Odoni, nosso grande padrinho, que ajudou nós muito a desenvolver o nosso grupo aqui, ajuda a trazer as pessoas que fazem palestra aqui sempre e tal. O Carlos Odoni, ele é casado com a Andrea Linderman, né? E a Andrea Linderman, ela acessou um detalhe numa das viagens dela para os Estados Unidos lá, acho que o pessoal estava comentando por lá e ela soube, aliás, não sei aonde ela teve informação, mas enfim. Ela descobriu esse lance dessa carta que está na mão desse oficial abaixado aqui, ó. O oficial, ele tá ali junto com o Jesse Marcel, que o Jesse Marcel tá fazendo aquele olhar ali, né, que dá pra ler nos olhos dele, dizendo, putz, cara, foda, né, os caras estão me obrigando a pregar essa mentira na humanidade, né, de uma coisa tão importante, diga-se de passagem. Mas esse oficial, ele tá na mão e ele tem um papel na mão dele, né, e na época passou batido, mas nos últimos tempos, com a tecnologia que se tem, o pessoal conseguiu dar um super close e conseguiu ver o que tá escrito nesse papelzinho aí. E o que tá escrito nesse papelzinho aí? Cara, segundo dizem as fontes aí, ali está o relatório oficial do caso acontecido, das naves que caíram, dos seres que foram achados. Então, né, eles ali mostrando o balão meteorológico, né, tentando dizer que o disco voador era aquilo ali, pregando uma mentira, mas a verdade está na mão dele ali, naquele papelzinho ali, né, que é o relatório do que realmente tinha acontecido. Então é bem legal, a gente sempre diz, né, que o diabinho faz na panela, mas nunca acerta a tampa, né, gente? Então tá. Então, segundo o livro azul, né, essas histórias todas, elas começaram a ser acobertadas e isso é fato, quem estuda ufologia e toda essa história aí acaba sabendo que é uma realidade, que no determinado... aliás, que é por isso que essa polêmica dura tantos anos e até hoje tem muita gente que não acredita em disco voador. Porque a partir de lá foi feito um trabalho de acobertamento muito grande. E o projeto Livro Azul, eles mostram no seriado que foi mostrado no History, eles mostram como, não exatamente como aconteceu, tem coisas diferentes ali. O James Forrestal, que ali eles deram outro nome, né? No seriado o cara morre numa explosão de carro. E a gente sabe que o verdadeiro James Forrestal, que era o secretário americano, ele foi jogado de uma janela, né? Para dizer que era suicídio. E por quê? Porque ele queria revelar o segredo, as pessoas dos 12 majestosos que o próprio James Forrestal tinha criado, esse grupo, né, de 4 cientistas, 4 militares e 4 integrantes do governo. E quando ele começou a dizer, gente, nós temos que falar isso para a humanidade, os militares diziam, não, nós temos que guardar esse segredo para a gente ter supremacia bélica e mandar no mundo. E realmente foi o que eles fizeram, gente. Então assim, ó, o Truman foi o último presidente que mandou alguma coisa. Quando os 12 majestosos perceberam o poder que ele tinha na mão, principalmente a ala militar dentro dos 12 majestosos, e isso fica claro no projeto Livro Azul, né, no seriado, cara, eles começaram a tomar conta. Então o Eisenhower, quando entrou, eu já acredito, pelo que eu estudei, que o próprio Tratado de Greada, em 63, que foi feito com a raça dos Greys lá, o tratado entre o Eisenhower e o presidente lá americano, e os Greys, conhecido como Tratado de Greada, para mim, ele já foi forçado a fazer esse tratado pelo pessoal que estava mandando já ali atrás, que era esse pessoal que hoje é o Comando Oculto, partiu dali. Então se juntou, se fez uma cúpula ali do pessoal que tinha o conhecimento, fez contato com os Greys, que das piores raças que nós podia ter feito um tratado comercial, foi justamente com os caras errados, né? Aí nós poderíamos tangenciar um pouco pela história do Valiantor, que seria o cara que tentou fazer o acordo dos bons, digamos assim, do pessoal bom lá de fora, os positivos, digamos assim, que tentaram fazer o acordo com os americanos, dizendo, a gente ajuda vocês, mas vamos tornar o planeta um só, um governo único, mas no bom sentido.
né, de parar com a exploração da humanidade. E os americanos, o quê? Agora que nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial e vamos ser os bambambam? Não, aí não quiseram. Aí depois vieram os gregos e disseram, não, nós vamos dar tecnologia. Por quê? Porque os gregos perceberam a ganância, perceberam o expansionismo, o interesse bélico de supremacia que eles tinham, jogaram com isso, eles tinham tecnologia que interessava aos americanos, pronto. Foi feita a cachaçada, né? E até hoje tá essa folia que tá aí hoje, o pessoal dominando e tal. Então, por que eu falei tudo isso agora? Justamente porque quando eles estão falando agora que o exército americano está lutando contra a Cabala, pode ser, pode não ser, vai saber, né? Talvez tenha os chapéus brancos, os bons, como eles dizem dentro do exército lá. Mas quando a gente pensa que foi justamente os militares que começaram tudo isso por causa do pensamento expansionista e bélico que eles têm, fica difícil de nós achar realmente, né? Mas enfim, o que eles estão noticiando e ventilando nesse momento? Que sim, que o exército está pressionando a Cabala e que até, olha que interessante isso, que até agora em março do ano que vem, em março de 2020, eles já estariam com mais de 400 mandatos de prisão, né, de mais de 400 congressistas americanos, de tudo quanto é partido, diz que tem democrata, tem republicano, tem de tudo nessa, né? E é o pessoal aí com milhares de crimes já previstos em lei, de crime contra a humanidade, gente, entendeu? De corrupção, pedofilia e tudo que envolve lá o que os satanistas gostam, né? Então, cara, essa história de que o Obama foi executado porque durante os 2 mandatos deles, ele tinha feito vários desses acordos que envolviam essas corrupções aí, e acordo, né, é que aqui começa a entrar também um pouco de exopolítica, entendeu? Que crimes que eles cometeram foram esses tratados, alguns desses tratados e acordos, né, feitos com essas raças aí, que prejudicaram muito a humanidade, por interesse deles os extraterrestres, né? Então os extraterrestres corromperam pessoas aqui, deram poder para eles, deram dinheiro, né, status, tudo que os humanos babaca precisam para se achar feliz aqui, né? Pegaram essa raça bem materialista, nada espiritualizada, né, cara, com DNA reptiliano mesmo, mais forte ali, e assim comandam até hoje, né? Só que, cara, é contra a lei, né? Realmente existe uma lei aí de uma confederação, existe uma lei cósmica e tal, e é meio complicado falar sobre isso agora e tal, entrar nesse detalhe de exopolítica, da lei de não interferência e de como esses caras que manobram o nosso planeta aí da Cabala, né? Como eles têm a habilidade de fazer parecer que nós humanos é que pedimos por esse tipo de governo. Isso é assunto para uma outra, né? Cara, aí envolve a confecção da Bíblia, coisa e tal, nós iríamos muito longe com isso aí, né? Mas é impressionante isso tudo, cara. Mas de fato, né? Então, se acontecer tudo isso, que o exército prender essas pessoas todas que foram condenadas de crime contra a humanidade, quando pediram pro Truman onde estaria o Obama e disse que ele estaria escondido e coisa e tal, ou seja, se alguém tem notícia do Obama, mostra pra nós aí o que ele tá fazendo, se ele aparece surfando em alguma praia, ou, né, cadê esse cara? Ou será que tem um fundo de verdade nisso que ele teria sido executado? Já pensou se esse cara realmente foi executado por crimes e se realmente já começou essa limpeza que eles estão falando? Então aguardemos até março, ver se nessas mudanças acontecem todas. Agora, uma coisa é fato. Eles estão dizendo que esses passos de tirar esse pessoal todo do governo, prendendo e condenando eles pelos crimes contra a humanidade, e pedofilia, corrupção, etc., né, seria o primeiro passo. O segundo passo, por quê? Por causa que são justamente eles que impedem que as tecnologias libertárias cheguem à população. É eles que evitam esse tipo de coisa. Para manter o monopólio do petrodólar, manter o poder, e para manter esse tipo de tecnologia na mão deles, né? Porque na hora que nós tivermos a mesma tecnologia que eles não têm mais nenhuma supremacia tecnológica sobre a gente, como é que eles vão comandar? Né? Eles precisam implantar o 5G, coisa e tal. No momento que a gente descobre que não precisa mais desse tipo de coisa, né? Vocês estão entendendo aonde quero chegar? Cadê o petrodólar no momento que nós não precisamos mais de gasolina? Né? Por que vocês acham que não liberam um carro elétrico? Aliás, só uma parte, né? Olha só que interessante as provas que a gente vê de que o governo é contra a gente. Aqui um brasileiro foi lá e fez um fusquinha, e acredito que seja no Rio Grande do Sul, aqui, não me lembro da cidade, mas no Rio Grande do Sul, por causa que tinha um adesivo do Inter. E os colorados basicamente estão aqui no Rio Grande do Sul, né? Suponho que seja gaúcho, cara aí.
E ele fez o Fusquinha elétrico e com 3 contos, parece, ele botou o motorzinho, fez a conversãozinha toda, maravilha. Motorzinho, o Fusquinha elétrico, maravilha. Aí eles vêm com esse papinho de poluição, temos que reduzir a emissão de carbono. Porém, contudo, entretanto, quando o cara chega lá pra fazer a documentação do carro dele, né? O que pediram pra ele, cara? Pediram 10 pau, 10 mil reais pra ele regularizar a documentação do Fusquinha. Ele tinha que ter airbag e freio ABS no Fucão. Por favor. Então, cara, a gente ri pra não chorar. Porque isso é óbvio. Do ponto de vista lógico, né? Se for pensar assim, o que muda? Tá cheio de Fusquinha ainda por aí, andando pra cima e pra baixo. E por que eles não obrigam esses caras a botar airbag e ABS? Tu entende? Agora com o motor, porque o motor não gasta e o cara não, vai, não polui. E o cara não vai precisar dar dinheiro para eles através de posto de gasolina, né? O que eles fazem? Eles fazem esse tipo de obstrução, digamos assim, de gargalo para impedir que essa coisa vá adiante. Só que isso chega a um ponto que eles não conseguem mais segurar. Sabe? Porque todo mundo começa a se revoltar, as pessoas começam a perguntar, mas por quê? Começam a achar esse tipo de absurdo, né? De, por que transformar meu Fusquinha aí, eu tenho que ter ABS, eu tenho que ter não sei o quê... E pagar mais 10 conto, cara, tu entende? É pra ferrar com a vida do pobre, eles querem acabar com sabe, eles querem aumentar a pobreza, a miséria cada vez mais, é o plano deles. Então tu vê isso aí. Como eles não podem segurar, que as pessoas começam a se questionar, mas por que não deixam, por que não deixam? Então uma hora eles vão ter que liberar, então o que eles estão fazendo? Já estão tratando de taxar a energia solar. Então aí, estão estudando aí uma taxa de 36%, por enquanto no sistema on-grid, pelo que eu pude entender ali, né? Cara, né? Aí o pessoal acredita em política, acredita em democracia. Eu até ouvi alguém dizendo, porque agora a gente tem que esperar aí nas próximas eleições e escolher os caras certos. Pô, o Bolsonaro também não era o cara certo, velho. Então não tem cara certo. Gente, o que a gente tem que entender? Democracia, ela foi criada para que o gado, os escravos, imaginassem, logicamente erroneamente, né, que tem algum tipo de poder. Então alguém que já comandava no planeta inteiro ali, né? Eles, para controlar de mais fácil o gado, eles criaram um sistema de democracia onde as pessoas pensam que têm algum direito de escolha através do seu voto. E até hoje. Até hoje. Sabe, os caras acreditam que eles indo lá e sendo patriota e fazendo o seu papel e votando e escolhendo bem o seu candidato, né? Porque a culpa sempre é nossa porque nós escolhemos mal os nossos candidatos. Não é a culpa do candidato que diz pra nós que vai fazer a coisa certa, chega e mente, chega lá e faz outra coisa. A culpa é nós que não temos uma bola de cristal pra adivinhar que aquele cidadão que falou que ia fazer, quando foi não fez. Então daqui a 4 anos a gente diz, esse é mentiroso. Aí daqui a 4 anos eu boto o outro mentiroso lá, que mente tão habilmente quanto todos os outros. Aí de 4 em 4 anos a gente vai botando um novo mentiroso que parece que é a solução, o herói. Isso é democracia, né? Para começar, quem é verdadeiramente eleito nem é quem a gente escolhe. A gente acha que escolhe. A gente não consegue nem ter certeza de que a garantia da urna eletrônica... Olha a quantidade de fraude que já foi denunciado, gente, aqui. Né? Cidade com 500 habitantes que aparece com 800 votos e por aí afora. Por favor, cara, sabe? Enfim. Então as pessoas ainda atribuem a democracia como poder de escolha do cidadão. Santa inocência. Santa inocência. É bucha, gente. Então hoje a gente tem realmente uma interferência que mude a consciência e isso infelizmente não pode ser de uma hora para outra, né? Mas tem que ter um início. Então assim, começar aprendendo esses verdadeiros vagabundos que oprimem a humanidade desse jeito, para que eles não impeçam mais que tipo essas leis ridículas, né? Que nem o cara que não pode nem ir lá e fazer o seu Fusquinha elétrico para economizar lá, né? Não, eles vão lá e fazem um monte de lei para impedir que tu consiga, né, ser feliz. Eles não querem que seja feliz, a verdade é essa. Entende? Tudo que pode servir de alívio para a humanidade, cara, né? Inventamos a cura do câncer, agora com a bagatela de 5 milhões de dólares, um processo que se tu puder pagar 5 milhões de dólares, né? Tu pode fazer um processo lá na célula, coisa e tal. E aí tu pensa, 5 milhões de dólares, né? Claro, qualquer um tem 5 milhões de dólares para se curar de um câncer, né? Aí eu pergunto, onde é que está a fosfoetanolamina, a pílula do câncer?
E aí pergunto, onde está a pílula de 10 centavos que curava o câncer? Onde está o brasileiro que inventou a fosfoetanolamina? Está preso. Por que que ele está preso, Luciano? Porque ele curou pessoas com a pílula de 10 centavos. Imagina a ameaça à indústria farmacêutica. Ah, mas eles não podem fazer isso, eles têm que alegar alguma coisa. O que que eles alegaram, Luciano? Ah, eles alegaram que a fosfoetanolamina não tinha os estudos suficientes e não se sabiam, então, os efeitos a longo prazo. Então, simplesmente por causa disso, desconsideraram o benefício comprovado imediato que a pílula fazia nos pacientes de câncer, isso relatado pelos próprios pacientes de câncer, que aqueles que estavam em fase terminal, que a quimioterapia não dava mais resultado, e todos os procedimentos tradicionais, caríssimos, evasivos, né, que fazem o cara sofrer pra caramba, tudo isso não deu certo, e os caras, bom, por que não tentar a fosfoetanolamina ou a pílula do câncer? O cara tá falando ali, tô com o pé na cova mesmo. Os caras foram lá e começaram a melhorar. E aí quando se difundiu isso aí, tá onde o cara que inventou isso aí preso? Então, gente, né? Onde é que está o Stanley Meyer, que fez o carro a hidrogênio? Um brasileiro aqui também fez o carro a hidrogênio aí há pouco tempo atrás. Ia melhorar a vida de todo mundo. Aquela sumiu, desapareceu o cara. Fiz uma matéria aqui, fiz um vídeo aqui. Então, cara, é evidente que a gente está sofrendo, né? Com esse negócio de tecnologia há muito tempo, desde o Tesla, desde lá de na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, um alemão chamado Schumann já desenvolveu os painéis solares fotovoltaicos, né? E já tinha uma prova de que eles eram eficientes. Começou a Primeira Guerra, deu aquela bagunça toda lá, abandonaram o projeto do cara. Ali depois veio o Tesla, um pouco depois daquilo ali, né? Ou melhor, naquele mesmo tempo o Tesla também já estava trabalhando muito com energias, né, enfim. Cara, então agora a gente está falando de 100 e poucos anos de atraso, né, mais 120 anos de atraso aí, nessa história toda de tecnologia. Então, se eles conseguirem realmente prender esses caras que estão impedindo que essas tecnologias cheguem, né, a coisa pode melhorar. Ah, mas a gente pode acreditar nisso, Luciano, que está falando? Eu disse, cara, um dos indícios é, se vocês forem pesquisar justamente nesses canais aí espanhóis, né, eu já ouvi tanto no canal do Bertos, no Caminhando Sendeiro, como no Divulgação Total, eu já vi a notícia lá de que a Marinha Americana tinha pedido patente de sistemas de energia livre, de sistemas antigravitacionais, coisa e tal. A partir do momento que a Marinha Americana pede a patente é porque o troço já está funcionando, já está, né, com eficácia comprovada, eficiência comprovada, coisa e tal. Então talvez esse poderia ser um passo para a gente começar a vislumbrar essa liberdade toda que está por vir aí, né? As armadilhas disso tudo, gente, ok, energia livre é fundamental, tudo é muito bom, computador quântico lançou agora, pô, que show, né? Só que a gente tem que cuidar, por causa que a gente foi, digamos assim, um legado que nos foi deixado, em tese, pelo que se sabe agora, pelo próprio Enki, aí tem que estudar lá a cultura suméria, a história de Enki, de Enlil, os Anunnakis, né? A gente tem que ver que, segundo consta, nos foi deixado como legado a nossa glândula pineal, que, por exemplo, como Enlil queria que a humanidade, quando foi criada, Enlil seria Javé, seria o deus hebreu lá, né? Então, quando ele cria a humanidade para que fosse escravo, ele queria que permanecesse escravo. O geneticista da história que pegou lá o Homo erectus, né? Ele pega o Homo erectus e transforma no Homo sapiens. Então ali é onde fica aquela lacuna de que o que transformou o Homo erectus no Homo sapiens, que o pessoal diz ali, né, seria como eles chamam de o elo perdido, né? Porque o Homo sapiens passa a ter o FOXP2, que seria a proteína da fala, que dá a capacidade da fala, que não era encontrada antes, ou seja, diante da teoria evolutiva, de onde é que veio? Como é que fica isso? Essa FOXP2, essa proteína responsável pela fala, né? Então, quando tu lê a história de Enki, eles dizem lá, não, o Enki foi lá e fez esse upgrade com o DNA deles e tal, é dali que a gente passa a ter o DNA reptiliano, de certa forma, né? Que até então ali não existia essa parte do DNA, nós éramos originais da fonte e falávamos por telepatia, era uma outra coisa, ou seja, ali foi a primeira castração, né? Então isso foi feito para que a gente pudesse receber as ordens deles, porque escravo surdo e mudo não adianta, né? Se tu não souber falar libras, a língua dos sinais dos caras.
Então eles tiveram que desenvolver intelectualmente para que pudesse ser um escravo que entendesse as ordens, né? Só que não podia ser muito inteligente para que esse escravo não se rebelasse. E aí onde houve uma ruptura entre Enki e Enlil. Então a briga entre Enki e Enlil queria uma escravidão com uma inteligência só para receber ordem, não mais que isso, para que fosse facilmente controlada. E o Enlil não, ó, vamos criar o humano para que ele preste um serviço que nós precisamos agora, mas depois ele vai ter a sua liberdade. Então aí ele fez a glândula pineal na gente para que num determinado momento que nós despertássemos, a gente veria a 4D, as outras dimensões e coisa e tal, e teria noção do que é a realidade. E assim fugiríamos dessa matrix imposta, né, desse universo holográfico que a gente vive aí. Tá? Então, o que acontece? No momento que a gente começa a usar telefone no lugar da telepatia, no momento que a gente começa a usar sonda para cá para lá, no lugar da visualização remota, no momento que a gente começa a usar equipamentos para sondar o nosso corpo, para achar as deficiências, no lugar da visualização que as pessoas fazem dentro do corpo, o que a gente está fazendo? A gente sempre vai estar precisando de um dispositivo, de um equipamento para fazer o que nós faríamos de graça, sem precisar pagar nada para ninguém e sem precisar de tecnologia nenhuma. A tecnologia está na nossa cabeça. Então, se nós dominar o corpo com a nossa mente, a gente não precisa de alimento, a gente cria coisas do éter, como o Satyabhama fazia. O Satyabhama girava a mão lá, ou botava a mão num punhado de areia, tirava ouro, tirava o que ele precisava, né? Então, no mundo onde tu vive das coisas comprar e venderem, tu tira ouro, tu compra tudo que tu precisa. E foi assim que o Satyabhama tirou, ele nunca ganhou donativo de ninguém. Né? Todas aquelas obras gigantescas e faraônicas que ele fez lá, faraônicas no sentido positivo, no caso, mas que não eram obras grandiosas, mas para a população. Para a população, ele realmente converteu em benefício às pessoas. As universidades que foram feitas na Índia por ele lá, né? Enfim, pesquisem Satyabhama, também fiz vários programas aqui falando sobre o Satyabhama, Sri Satyabhama. Né? Então a gente poderia fazer tudo isso, a gente não precisaria beber, não precisaria de comer, entendeu? Se nós tivéssemos controle da mente sobre o corpo, criaríamos o que a gente precisaria, a gente faria viagens astrais, sairia do corpo a hora que queria, como muitos hindus fazem, né? Hindus, digamos, pré-hinduísmo, que sempre quando eles colocam um ismo na coisa, bicho, é pra podar, é pra castrar o verdadeiro sentido daquilo que está se formando. Então vem um Kardec da vida, começa a mostrar um monte de coisa boa, já vem uma galera e já faz o kardecismo e já começa a distorcer a coisa. Pelo amor de Deus, não estou falando que todos os kardecistas, não estou dizendo que as pessoas interessadas em propagar o mal e manter o controle se usam dos que estão tentando trabalhar pelo bem ou pela luz, né, se infiltram ali e fazem um movimento negativo. Então tem muita gente kardecista, que são os caras bons, entende? Enfim, e por aí afora. É só um exemplo, né? O hinduísmo, o budismo, né? Então surge uma filosofia, depois, né, aquilo começa a ganhar corpo e começa realmente a despertar e fazer seres de luz. Aí o pessoal das trevas começa a ver aquela luz se ampliando lá, eles já vêm e já é a luta, é a guerra eterna do bem contra o mal, essa dualidade que tem aqui no nosso planeta. Enfim, talvez no nosso universo aqui, né? Cara, então, havemos de ter esperança, é a última que morre. Estão falando que o QAnon, o grupo QAnon, o grupo Q, né, estava meio apagado e tal, agora parece que quer voltar, que está dando indícios de que vai voltar, para lá, faz bastante tempo que eu não ouço nenhuma publicação deles. De novo, já me questionei se esse QAnon não seria simplesmente alguém... ou seja, uma entidade inventada pela própria Cabala para dizer, né, tem alguém de grande porte, de nível, que, né, fazendo frente às nossas forças aqui, e quando a gente vai ver, talvez não tenha ninguém, e isso simplesmente é para a gente não se mobilizar, e, né, aí eles têm o controle mais fácil ainda, porque a gente dá uma relaxada achando que tem alguém grande brigando, né, tão grande quanto os que nos oprimem, brigando com eles por nós. Daí a gente se conforta um pouquinho, né, e tal. Será que esse não é o objetivo e o plano dos caras? Então não é para botar desesperança em ninguém. Eu acho que a gente tem que continuar a procurar ser na nossa melhor versão, o melhor ser humano que nós puder ser, né? E é isso aí, gente.
Então fiquemos com essas considerações de hoje. Não esqueçam do Marco Antônio Pettini esse fim de semana aí nas palestras, muito útil para ajudar a começar a abrir a cabeça das pessoas que não sabem dessa realidade dos OVNIs de vida alienígena que tem aí fora. Então fica dado o convite aí. Por hoje era isso, nos resta esperança. Beijo!